Está escrito em Romanos 6, versículo 23, o seguinte: que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia nos garante que o salário do pecado é a morte. E neste versículo, o apóstolo Paulo estabelece um contraste direto entre o salário do pecado e o dom gratuito de Deus. Pois é, muitas pessoas possuem dúvidas sobre o significado correto da frase "o salário do pecado é a morte". Alguns não sabem o que seria essa morte mencionada pelo apóstolo Paulo, como sendo o salário recebido pelo pecado. Vejamos, para entendermos o que significa a expressão "o salário do pecado é a morte", para entendermos o significado, precisamos separá-lo em duas partes. Primeiramente, precisamos tratar do significado da expressão "salário do pecado", para depois entendermos no que consiste tal salário, ou seja, a natureza da morte que aparece como o pagamento dessa sentença. A frase "o salário do pecado" significa literalmente o valor pago pelo pecado. Mas para entendê-la corretamente, é preciso considerar o contexto em que ela é citada. Quando nós lemos o capítulo 6 da Epístola aos Romanos, nós percebemos que o apóstolo Paulo faz uma pergunta central aos seus leitores. E essa pergunta seria algo como: quem é o seu Senhor? Deus ou o pecado? Podemos ver isso no capítulo 6, a partir do versículo 15 até o 23. E esse capítulo se divide em duas partes. Entre os versículos 1 e 14, o apóstolo enfatiza que seria impossível que um verdadeiro cristão continuasse a viver na prática do pecado, sem se incomodar, logicamente. O cristão, segundo a Bíblia, o cristão está morto para o pecado e vivo para Deus. E entre os versículos 15 a 23, o apóstolo Paulo trata minuciosamente das implicações em servir a Deus ou ao pecado. Nesse caso, o apóstolo personifica o pecado e o apresenta como um Senhor. Isso fica evidente nos versículos 15 e 16, quando ele escreve: vocês são escravos daquele a quem obedecem. Ou seja, quer do pecado, que conduz à morte, ou da obediência que conduz à justiça. Com isso, o apóstolo está dizendo simplesmente que só existem dois grupos de pessoas, ou seja, os que servem a Deus e os que servem ao pecado. Essa é uma verdade que muitas pessoas ainda ignoram na atualidade. Não existe meio termo, não existe um terceiro grupo, não existe uma outra possibilidade. O homem gosta de ter o poder e a sensação de liberdade nas mãos, mas ninguém é realmente livre no sentido de ser independente. Absolutamente ninguém é independente, apesar de tantos buscarem por isso, Todos necessariamente têm um Senhor, seja ele Deus ou seja o pecado. E dessa forma, no presente contexto, a frase "o salário do pecado é a morte" significa dizer que o pecado é um tipo de senhor que retribui aos seus escravos com a morte como salário, a morte como pagamento. O termo original utilizado neste versículo e traduzido como salário, esse termo geralmente se refere à ração ou ao pagamento dado a um trabalhador ou a um soldado. No entanto, em alguns casos específicos, esse termo também pode indicar a mesada paga aos escravos.
Muito já se foi debatido se o apóstolo utilizou este termo no sentido militar ou não. De certa forma, o contexto pode favorecer ambas as interpretações. Seja como for, qualquer um dos sentidos não altera o conceito principal da frase, a saber, a personificação do pecado como Senhor, que paga aos seus servos o salário merecido, isto é, a morte. O entendimento correto acerca do pecado personificado na figura de um general que governa sobre seus soldados, ou mesmo de um senhor que domina sobre os seus escravos, é muito importante. Muita gente entende que quando o apóstolo escreve dizendo que o salário do pecado é a morte, isso significaria simplesmente que quem pratica o pecado recebe como retribuição merecida a morte. E é claro, é muito claro que esse entendimento não está errado, não. Inclusive, ele faz parte do ensino que Paulo tem em vista nessa seção da carta aos Romanos. O pecado destrói, o pecado mata. Todavia, a forma com que o apóstolo construiu o texto expressa algo muito mais profundo. O apóstolo transmite simplesmente uma ideia de praticar o pecado, mas de pertencer ao pecado. Com isso, Paulo destrói qualquer tipo de conceito de liberdade, enfatizando que o homem, por natureza, é escravo do pecado. Ele diz basicamente que o homem é alguém que não tem a menor condição de se autolibertar. Algumas pessoas pregam o falso ensino de que sozinho o homem pode fazer o que quer que seja feito. Mas isso não procede. Ele pode consertar o que precisa ser consertado. Ele pode tomar a decisão correta e ser senhor sobre o seu próprio pecado. Estão aí as livrarias aí repletas de livros de autoajuda defendendo essa tese. Porém, o que o apóstolo Paulo ensina é exatamente o contrário. O pecado é o senhor e o homem é o escravo. A única forma de o homem ser liberto dessa escravidão e ficar livre do salário merecido que é a morte é sendo servo de Deus, é se colocando sob o senhorio de Deus na sua vida, tornando-se um escravo de Deus, um soldado de Deus. Como já foi dito, o homem necessariamente terá um senhor. Se não for Deus, então inevitavelmente será o pecado. Mas que tipo de morte é o salário do pecado? Já que o salário do pecado é a morte, que tipo de morte é essa? Depois que nós entendemos o que significa a expressão salário do pecado, precisamos também entender qual é esse salário. Isto é, de que tipo de morte o apóstolo Paulo está se referindo aqui? Na verdade, ele não detalha explicitamente a natureza dessa morte, mas o contexto bíblico aponta aqui naturalmente que a morte que aparece como sendo o salário do pecado abrange seu conceito total. Isso significa que o salário do pecado é a morte, e essa morte inclui também a morte física. A morte física, mas envolve também a morte espiritual e a terceira morte, que é a morte eterna. Para entendermos isso, basta recorrermos ao alerta de Deus dado a Adão com relação à árvore do conhecimento do bem e do mal, lá em Gênesis 2, que o Senhor, 2,17, o Senhor disse: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa afirmação compreende não apenas a morte física num sentido primário, mas principalmente a morte espiritual. Essa morte espiritual é basicamente a perda da comunhão com Deus e a destruição, inclusive, da relação do homem consigo mesmo. Após a queda, nós vemos que Adão e Eva foram separados de Deus,
e também deformaram a relação entre si. Basta ler Gênesis 3, dos versículos 7 até o 13. E é exatamente isso que o pecado faz. Longe de Deus, sem ter paz com Ele, como o homem poderá alcançar a verdadeira paz consigo mesmo e com o próximo? Impossível. Obviamente, depois de pecar, o homem também ficou sujeito à morte física. Mais tarde, a própria Escritura revela que para muitos a morte física é terrível. Ela coloca o pecador diante do juízo de Deus e da inevitável condenação à morte eterna, chamada no livro de Apocalipse como a segunda morte. Está lá em Apocalipse capítulo 20, dos versículos 11 e 14. A segunda morte significa, ou a morte eterna, o banimento eterno da presença de Deus. Essa morte não é um estado de inexistência apenas. Ela é um estado de separação eterna da presença amorosa de Deus. Ou seja, é o pior nível da morte, como salário do pecado. Por outro lado, a Bíblia também revela que para outros a morte física é uma bênção indireta. Isso porque ela representa o fim do sofrimento da vida terrena e a união eterna do homem em relação a Deus. É por isso que o apóstolo Paulo concluiu que morrer para ele era ganho, era lucro, pois significava estar com Cristo, o que é infinitamente melhor. Ele escreveu isso em Filipenses capítulo 1, versículos 21 a 23. Olha, meu querido irmão, minha amada irmã, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A conclusão do apóstolo Paulo sobre este ensino é brilhante. Ele ofereceu um contraste chocante entre salário e dom gratuito. Já vimos que quando ele fala sobre a retribuição paga pelo pecado, o termo traduzido como salário significa basicamente o pagamento merecido pelo trabalho feito. Porém, quando ele fala sobre a retribuição dada por Deus, ele usa o termo que significa uma dádiva, um dom gratuito, um dom imerecido, ou seja, um favor que alguém recebe sem qualquer merecimento, sem qualquer mérito próprio. É assim, uma diferença crucial. O apóstolo apresentou os dois lados de uma forma muito clara. Quando o pecado é o Senhor, o homem recebe o salário, aquilo que ele merece, ou seja, a morte. Mas quando Deus é o Senhor, aí o homem recebe uma dádiva, ou seja, aquilo que ele não merece, isto é, a vida eterna em Cristo Jesus. Esse ensino esmaga qualquer tipo de senso de autogratificação que possamos ter. Se nós acharmos que merecemos algo e que devemos ser recompensados por isso, saibamos então que tal recompensa é a morte, pois ela é tudo que nós merecemos. Porém, se olharmos para a nossa própria vida e percebermos o quão miseráveis nós somos, aí nós passaremos a entender que tudo vem pelos méritos de Cristo. É por sua morte expiatória no Calvário que não recebemos o nosso salário, mas o dom gratuito de Deus. A liberdade que o homem encontra no pecado, na verdade, é a escravidão e a libertinagem. Mas a escravidão que o homem encontra em Deus é, na verdade, a autêntica liberdade. Ou seja, o homem só é livre em Cristo Jesus. Servindo ao pecado, o homem recebe o que é justo e seu salário é a morte. Mas servindo a Deus, se refugiando nele através de Cristo, o homem não recebe o que lhe é justo, mas recebe aquilo que de nenhuma outra forma ele teria direito, ou seja, a vida eterna. O salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Diante disso, meu querido irmão, minha amada irmã, realmente a pergunta é inevitável. A pergunta é: quem é o Senhor da minha vida? O pecado ou Deus? Grande abraço, meu querido irmão. Deus abençoe sua vida. Deus guarde e proteja de todo mal a sua família.